Olá galera, tudo bem? Aqui é o canal GFOT 1000 e vamos contar a história do tetracampeonato seguido do Independiente na Libertadores na década de 70, onde os rojos ganharam entre 72 a 75. Venha conosco conferir. Libertadores 1972. Regulamento. Na fase inicial, as 19 equipes foram divididas em 4 grupos de 4 times cada e um grupo de 3. O Nacional, campeão de 1971, entra na semifinal. Os times se enfrentam em partidas de turno e retorno, e o melhor classificado de cada grupo avança para a semifinal. Na semifinal, formam-se 2 grupos de 3 times. O Nacional, campeão de 1971, entra nesta fase, e os times jogaram dentro das chaves, também em turno e retorno. O melhor colocado de cada chave vai para a final. A final será disputada em 2 jogos. Se for necessário, haverá um terceiro jogo para o desempate. O campeão, Independiente da Argentina. O Independiente se sagrou campeão da edição de 1972, sendo este o seu terceiro título continental. Só que começava ali uma série de 4 títulos seguidos dos rojos entre 72 a 75. Vamos passo a passo relembrar todas essas conquistas do time vermelho. Jogando num grupo com Rosário Central e 2 colombianos, Santa Fé e Nacional de Medellín, o Independiente avançou em primeiro da sua chave. Na fase semifinal em seu triangular, os vermelhos superaram São Paulo e Barcelona de Guayaquil para chegar a uma final de Libertadores e dessa vez os rojos queriam o tri. O Independiente enfrentou na decisão o surpreendente Universitário do Peru que na sua fase semifinal superou os tradicionais Nacional e Peñarol, ambos do Uruguai. Na ida em Lima, empate de 1-1. E na volta em Avellaneda, os rojos conquistam o tri vencendo por 2-1. Time base: Santoro, Comisso, Sá, Garisto e Pavoni, Pastoriza, Raimundo e Semenevics, Balbuena, Maglione e Saggiorato. Técnico: Pedro Delacha. Os brasileiros: Atlético Mineiro, jogando a competição por ter sido campeão brasileiro em 71, o Galo não foi bem em um grupo com São Paulo e paraguaios. O time mineiro acabou na lanterna do grupo, fracassando na tentativa de ir mais longe. São Paulo. Na primeira participação do São Paulo na Libertadores, o tricolor foi até longe. O time venceu seu grupo com Atlético Mineiro e paraguaios e na semifinal enfrentou Independiente e Barcelona do Equador. O tricolor lutou para ganhar a chave, mas os rojos foram melhores e o Sampa ficou na fase semifinal e deixou uma boa impressão. Independiente no Mundial, Los Diablos enfrentaram o poderoso Ajax de Johan Cruyff, Neeskens e Companhia Limitada. Na ida em Avellaneda, empate de 1-1, e na Holanda o Ajax conquista o título vencendo por 3-0. Libertadores 1973. Regulamento: os 18 times estão divididos em 5 grupos, 4 de 4 equipes cada e um de 2 clubes, que jogam entre si em turno e retorno. Classificam-se apenas os campeões de cada chave. Na segunda fase, os clubes estão separados em 2 chaves de 3 clubes, mais o campeão da Libertadores de 1972, o Independiente, da Argentina. Jogam em turno e retorno, dentro das chaves. Os vencedores de cada grupo vão à final. A final será disputada em 2 jogos. Se for necessário, haverá um terceiro jogo para o desempate. O campeão, Independiente atual campeão, o Independiente chegou ao bi seguido além de ser tetracampeão. Com a mesma base vencedor, os rojos estrearam nas semifinais eliminando seu conterrâneo San Lorenzo e o Millonarios da Colômbia. Nas finais o time enfrentou o Colo-Colo do Chile. Após 2 empates na ida e volta, 1-1 e 0-0, o jogo extra foi no Uruguai e o Independiente chegou ao tetra vencendo os chilenos por 2-1. Time base: Santoro, Comisso, Sá, Lopes e Pavoni, Semenevics, Raimundo e Galvão, Bertoni, Maglione, Olbochini e Mendoza. Técnico: Humberto Maquil. Os brasileiros. Botafogo. De volta à Liberta após 10 anos, o Botafogo fez naquela edição a sua melhor campanha, assim como em 1963. O Glorioso eliminou o Palmeiras em seu grupo após vencer o Verde num jogo desempate e encarou em seu triangular o Colo-Colo e Cerro Porteño. Sem o mesmo ímpeto da fase inicial, o Fogão acabou sendo eliminado. A derrota pro Colo-Colo no Maracanã, por exemplo, acabou sendo fatal pro time carioca.
Palmeiras. O Palmeiras fracassou em 73. O time empatou em pontos com o Botafogo e os dois decidirão um jogo extra para conhecer o classificado. E melhor para o Botafogo, que venceu o Palmeiras no Maracanã por 2-1 e assim o Verdão deu adeus. Independiente no Mundial Interclubes, os rojos enfrentaram o Juventus de Turim, já que o Ajax desistiu novamente de jogar. Pela primeira vez a decisão do Interclubes foi apenas em jogo único e campo neutro. Na verdade, nem tão neutro, já que foi em Roma, na Itália. Mesmo jogando longe, o Independiente se superou e conquistou o Mundial batendo os italianos por 1-0. Libertadores 1974. Regulamento. Os 20 times na fase inicial são divididos em 5 grupos de 4 times. Os campeões de cada chave avançam. Na fase semifinal, os 5 classificados mais o Independiente, que era o vencedor do ano anterior, formam 2 triangulares. O campeão de cada grupo fazem a final em jogos ida e volta e, se necessário, um jogo extra. O campeão, Independiente em 1974, foi o ano do tri seguido além do penta para os rojos. Alocado num triangular com Peñarol e Huracan, os rojos avançaram para a final e enfrentaram o São Paulo de Valdir Pérez, Pablo Forlán e Pedro Rocha. No Pacaembu, o tricolor paulista venceu por 2-1. Em Avellaneda, os rojos intimidaram os brasileiros, e nervosos foram dominados pelo Independiente, que venceu por 2-0. E no jogo desempate no Chile, um jogo pegado, mas que terminou novamente com vitória argentina, 1-0 para os rojos, que eram penta da América. Time base: Carlos Gay, Comisso, Sá, Lopes e Pavoni, Semenevics, Raimundo e Galvão, Balbuena, Bochini e Bertoni. Técnico: Roberto Ferreiro. Os brasileiros: Palmeiras. Se em 73 o time foi mal, em 1974 o Verdão novamente repetiu a dose. Jogando com o rival São Paulo em seu grupo, o Verde até que tentou, vencendo 3 jogos, mas o time perdeu 3 vezes, sendo 2 para o rival do Morumbi, e assim deu adeus. São Paulo. Com um time experiente, o tricolor fez bonito e quase ganhou a glória eterna. O Sampa ganhou o seu grupo, que tinha o rival Palmeiras e 2 bolivianos, inclusive batendo 2 vezes no time de Perdizes. Na fase semifinal, o São Paulo passeou e superou facilmente Millonarios e Defensor do Peru para chegar às finais. O tricolor enfrentou o forte Independiente. Na ida no Pacaembu, o tricolor mostrou raça e venceu os rojos de virada por 2-1. Mas na Argentina, o Sampa cai na catimba e provocações dos hermanos e o time perde de 2-0. E no jogo desempate, o tricolor lutou muito, mas perdeu de novo, agora por 1-0, e assim foi vice-campeão. Independiente no Interclubes. Pela terceira vez em 4 anos, um campeão europeu se recusa a jogar o Mundial Interclubes e o vice é obrigado a jogar. Em 74, o rival do Independiente foi o Atlético de Madrid da Espanha. Após ganhar na sua casa em Avellaneda por 1-0, os rojos sucumbiram na Espanha e perdem de 2-0 para o Atlético, que se sagra campeão. Libertadores 1975. Regulamento. Fase de grupos. Os 20 times estão divididos em 5 grupos de 4 times cada, que jogam entre si em turno e retorno. Classificam-se para a próxima fase os campeões de cada grupo. Fase semifinal. 2 grupos de 3 times cada, os 5 times classificados da fase de grupos mais o Independiente, campeão do ano anterior, jogam entre si em turno e retorno. Classificar-se para a última fase o primeiro colocado de cada grupo. Fase final. Os 2 times disputem o melhor de 3, terceiro jogo em campo neutro se houver necessidade, para decidir o título da Libertadores da América. O campeão, Independiente, para encerrar de vez a série dos rojos. Chegamos ao tetracampeonato seguido deles, além de ser o hexa do Independiente. Já sabendo como pouco jogar a competição, os rojos entram na semifinal e enfrentam um grupo embolado com Rosário Central e Cruzeiro. Os 3 times terminam empatados em pontos, vitórias e derrotas, mas graças ao saldo dos vermelhos, que era de +1, o time ganha a chave e vai para a final. O Independiente encarou o surpreendente Unión Española do Chile. E o time suou também nas finais. Na ida, derrota de 1-0. Na volta em casa, vitória roja por 3-1. E no jogo extra no Paraguai, os rojos chegam ao hexa vencendo por 2-0. O time se consagrava de vez como um dos melhores da Libertadores.
Os Rojos sabiam como poucos jogar a competição naquela época. Time base: Pérez, Commisso, Sá, Lopes e Pavoni, Semenevics, Galvão e Bochini, Balbuena, Ruiz Moreno e Bertoni. Técnico: Pedro Delacha. Os brasileiros: Cruzeiro. O Cruzeiro fez bonito em 75 e por milímetros, ou por conta de alguns gols, o time azul não disputou as finais. Na primeira fase a Raposa passou fácil do grupo que tinha Vasco e Colombianos. Na fase final com os argentinos Independiente e Rosário Central, o grupo foi super embolado e os três times terminaram empatados em pontos, porém os Rojos levaram a melhor no saldo enquanto que o Cruzeiro ficou na lanterna com -1. Independiente no Mundial. A edição do Mundial Interclube seria a 16ª edição do torneio anual realizado pelo campeão europeu, Bayern de Munique, e o campeão sul-americano, Independiente, mas acabou não acontecendo, em virtude de ambas as equipes não acertarem as datas para jogarem as partidas, sendo a primeira vez que esse torneio não é realizado. Bom pessoal, ufa, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado, deem joinha, compartilhem e divulguem para quem puder, porque ajuda muito e é importante o que. Vou ficando por aqui e falou!